Convidar você a ter uma confiança absoluta na Bíblia. Quero convidar você a hoje confiar plenamente, a ter a Escritura como a sua verdade absoluta, a ter a Escritura como a verdade que está acima da experiência, verdade que está acima da opinião, a verdade que está acima da ciência, ou da filosofia, ou de qualquer outro tipo de autoridade. Eu quero convidar você então a ter a sua vida centrada na Bíblia, crendo que a Bíblia é a palavra de Deus. E quando qualquer tipo de dúvida vier na sua mente, eu convido você a responder com a palavra de Deus. É a submissão incondicional à palavra. É termos a palavra de Deus como autoridade suprema. E eu convido você hoje a buscar uma vida centrada na Bíblia, na palavra de Deus, como a única verdade de Deus para a sua vida. Se a Bíblia revela a verdade de Deus para o universo, por fim das coisas, ela também revela a verdade de Deus para você. Quero ler nessa meditação de hoje, Romanos, capítulo 7, verso 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Nós estamos aqui no ano 57 a 60 da era cristã, na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo está escrevendo esta carta aos Romanos a fim de explicar para aquela igreja o que era o Evangelho para Paulo. Então, podemos afirmar que a carta aos Romanos é o Evangelho de Paulo. É a carta que Paulo escreveu para definir o que para ele, Paulo, era o Evangelho de Cristo. No capítulo 7, Paulo fala sobre a vida prática, a vida no Espírito. Como nós cristãos devemos viver a plenitude desta palavra, a plenitude desta nova vida, dessa nova experiência que se dá a partir do encontro com o Evangelho de Jesus. Essa é a tese paulina. A partir do encontro com o Evangelho, nós começamos a empreender uma luta contra o pecado. Nós começamos a ter um confronto com o pecado. A vida passa a ser para nós um grande campo de batalha, uma grande luta contra um grande adversário, que é a própria natureza humana. É o acordo que Adão fez com o pecado. É a aliança que Adão fez na queda com o pecado. O que Paulo está dizendo aqui com clareza é que ele, Paulo, experimentava uma luta contra o pecado, contra a sua consciência, contra a verdade que agora o habitava em Cristo. Nós praticamos o que odiamos, nós praticamos o que detestamos, que é o pecado. O apóstolo Paulo diz que aquilo que ele deseja, ele não faz. Que nós, cristãos, vivemos uma dupla natureza, uma dupla realidade. E eu digo a você que conhece o Evangelho, que o Evangelho de Cristo é uma consciência. Conhecer o Evangelho é estar diante de uma nova consciência humana, de vida. Perceba que o fim lógico da afirmação paulina é o inferno, é a morte, é a impossibilidade. Se Paulo terminasse o seu texto aqui, no verso 15, 16 até o 19, que aponta para a nossa impossibilidade, nós estaríamos todos definidos desta maneira, como pessoas desesperançadas, pessoas que não conseguem
suplantar a sua natureza antiga. É o que Paulo diz no verso 15. Paulo muda o seu discurso no capítulo 8. No capítulo 8, Paulo inicia dizendo a expressão portanto. Ele diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo não é que não iremos mais pecar, ou que não seremos tentados, ou que venceremos todas as batalhas. O que ele está dizendo é que não seremos mais condenados. Ao estarmos em Cristo, não há, nem sequer haverá condenação para nós. Mas ele está dizendo do espírito condenatório, da culpa condenatória, do ódio, ou da ira, ou da separação. Portanto, estamos falando de uma verdade mais poderosa do que a verdade do pecado e da nossa natureza. A verdade da qual estamos falando é o Evangelho. E eu convido você a internalizar esta verdade de Deus para a sua vida. Em Cristo, nenhuma condenação há para você.